Olá, meus caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Físico-Química, sexta aula agora do nosso curso. Espero que esteja gostando bastante, esteja aprendendo. E agora nosso objetivo é continuarmos falando, sobre Físico-Química com o tópico equilíbrio químico. Para quem não lembra, o professor Eduardo Araújo, sou tutor dos cursos de licenciatura e bacharelado em Química e também atuo em outros cursos aí da Uninter como um todo. Ok, pessoal? Então vamos ao nosso material para começarmos a nossa aula. Então, como eu disse, sexta aula. Vamos lá, então. Então, uma breve conversa inicial, né? Na verdade, é do que o que vocês verão nessa aula, né? Então, o estudo das reações químicas e seus fatores de alteração, né, são de grande importância na química. Por quê? Quando falamos sobre as reações químicas, trabalhamos com velocidade de reações na parte de equilíbrio. Uma reação que seja muito rápida, por exemplo, é uma reação que pode ser explosiva. Uma reação que se torna muito lenta, ela pode ser inviável, para ser utilizada na indústria como um todo. Então, estudarmos o equilíbrio, a velocidade das reações, isso é muito, muito importante na área da química como um todo, tá? Tanto na parte laboratorial quanto na parte industrial. Então, nessa aula, o objetivo dessa sexta aula é estudarmos a parte do equilíbrio químico. Claro, uma pincelada do equilíbrio, que o equilíbrio em si, ele já seria o suficiente para 6 aulas, 7, 8, 10 aulas, quem sabe, porque ele é um assunto bem extenso, mas isso já seria o norte para vocês, começarem a aprender um pouquinho sobre equilíbrio e buscarem mais informações além da aula, porque somente a aula pode não ser o suficiente para vocês. Então, aqui é como se fosse um norte, uma pincelada inicial da parte principal do equilíbrio e, consequentemente, buscando informações extras, eu tenho certeza que vocês entenderão de uma forma tranquila, assim, certo? Não vou dizer fácil, porque vai exigir estudo, mas de uma forma tranquila, E sempre buscando a sua tutoria, caso tenha dúvidas, Sempre nos colocamos à disposição para ajudá-los no que for necessário. Então, vamos continuar com o nosso material. Então, nosso primeiro tema é entender o que é velocidade direta e inversa, Porque as reações químicas, por exemplo, eu vou pegar o HCl, ácido clorídrico. Esse HCl, o ácido clorídrico, a tendência dele, como ele é um ácido inorgânico muito forte, é ele se dissociar. O que significa isso? Ele, na verdade, ionizar é a palavra mais correta. Tá? Dissociar e ionizar, embora seja parecido, mas o termo é um pouco diferente. Tá? Quando trabalhamos com ligações covalentes, que não existe a formação de íons inicialmente, falamos que vamos ionizar, ou seja, produzir íons. Quando trabalhamos com ligações iônicas, aí falamos que é dissociar, que é simplesmente uma separação de íons. Tá? Então vamos usar os termos corretos, no caso do ácido clorídrico, o nome correto é ionização que ele sofre. Então ele tem o HCl, o ácido clorídrico, e quando adicionamos água, ocorre o processo de ionização, ou seja, a formação de íons, sendo que o hidrogênio será o H+, que é a própria definição de ácido, de arrênios, por exemplo, que toda substância que é ácida libera H+, em solução aquosa, e também liberará um ânion, que nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, falando para vocês, seria o ânion cloreto, que é o Cl-, tá bom? Então, essa reação, ela é uma reação que a tendência dela é o HCl se transformar em H+ e Cl-. Por quê? Porque o ácido clorídrico, como ele é um ácido muito forte, a tendência dele é se ionizar. Dificilmente você vai conseguir pegar o hidrogênio mais o cloro separado e transformar no ácido clorídrico, porque já seria uma reação mais forçada. Então, a tendência dele é se transformar nos produtos. HCl se transforma em H+, Cl-, ou nos produtos de uma forma geral. Só que dificilmente nesse exemplo, como eu disse, você vai pegar esses produtos e voltar a se transformar em reagente, ou seja, no HCl. Então, essa reação, falamos que ela é uma reação de tendência única, o reagente se transformar no produto, tá? Uma tendência única. Só que existem reações que podem acontecer os dois casos. O reagente se transforma no produto,
só que o produto também se transforma no reagente, né? Então, essa reação chamamos de reações reversíveis, tá? Aqui não é possível voltar, chamada de irreversível. Nós representamos como uma seta em direção ao produto. Agora, as reações reversíveis, uma seta em direção ao produto, mas também uma outra seta em direção aos reagentes, tá? Então, isso chamamos de reversíveis. E quando falamos de equilíbrio químico, estamos trabalhando com reações reversíveis, ou seja, reagente se transforma em produto, assim como o produto pode voltar a se transformar em reagente, ok? Então tenha em mente isso para você entender bem a parte de equilíbrio. Então agora, vamos voltar ao nosso material ali para ficar bem claro para vocês. Então o que seria a velocidade direta e a velocidade inversa? Então vamos analisar ali, né? Ó. Então a velocidade, aqui embaixo está mostrando para vocês aqui uma reaçãozinha simples, uma transformação simples, tá? Só para você entender o conceito. Então aqui, ó, temos a água no estado líquido e água no estado de vapor, estado gasoso, né? Então a passagem aqui, ó, do líquido para o vapor, veja que está como um VD aqui, ó. O que significa isso? Velocidade direta. Tá? Então é como se fosse água líquida fosse um reagente e água gasosa fosse um produto. Então a velocidade direta é a velocidade com a qual o reagente se transforma em produto. E aqui embaixo agora, VI. O que é VI? Velocidade inversa. Ou seja, o vapor, no caso a água em vapor, voltando a se transformar em líquida. Tá? Então tenha em mente isso. Quando o meu produto se transforma no reagente, a essa reação denominamos de reação inversa, ok? Então reagente em produto, reação direta. Produto em reagente, reação inversa, ok? Ficou claro para vocês? É bem importante vocês entenderem isso, tá? Então, essa transformação aqui, né, que na verdade não é bem uma reação, é uma transformação simplesmente, é uma transformação que envolve, né, um processo reversível. Né? Então, o processo é reversível por quê? Porque o que você considera aqui como reagente, ele se transforma em produto. Só que isso que você considera como produto, você pode transformar isso em reagente também, tá? Então aí é uma transformação, mas também poderia ser usado o mesmo significado, né, para uma reação química. Então nós representamos essa reação reversível com essas duplas setas, uma seta indo para a direita e uma para a esquerda. Beleza? Ficou bem claro esse primeiro termo? Então vamos lá, vamos continuar então. Então aqui mostra o cálculo, né, para velocidades reversíveis. Deixa eu colocar minha imagem aqui embaixo para não tampar o que está sendo dito aqui, ó, o que está sendo escrito, né? Então cálculo de velocidade direta e inversa. Então os cálculos de uma velocidade de uma forma geral são assim, ó. Velocidade, ó, veja aqui, ó, velocidade é igual a uma constante, né, isso aqui é uma constante que depende de concentração, depende da temperatura, depende também de alguns fatores, tá? Principalmente da temperatura. Então aqui é uma constante, né, que é de acordo com a reação. Essa primeira aqui, ó, que eu chamei de V1, seria a minha velocidade direta. Ou seja, vamos usar aqui o exemplo. Então eu estou pegando uma reação genérica aqui, tá? Ó, A mais B, produzindo C mais D. Então esse A mais B, ele produz o C mais o D. Então, quando acontece isso, eu estou chamando aqui de V1, que seria a velocidade direta. Agora, quando está acontecendo o inverso, o C e D está se transformando no AB, então isso aqui seria a velocidade inversa, que aqui foi denominado de V2, ok? Então, o V1 seria a reação direta e o V2 a reação inversa, beleza? Então, para calcular, né, de uma forma geral, nós usamos isso. Velocidade direta é igual a constante da reação direta vezes a concentração dos reagentes. Veja aqui, ó, o A e o B é um reagente. Então, quando você estiver usando as concentrações dos reagentes, você está trabalhando com o cálculo da velocidade direta. Agora, veja a inversa, que é o V2. K2, né, que é a constante da reação inversa, é igual ao C e o D. Concentração do C e concentração do D. O que seria esse C e D? Os meus produtos. Então, quando você usa a concentração dos produtos,
você está calculando a velocidade inversa, ok? De uma forma geral, quando você tem uma reação direta, então isso aqui, para uma reação direta, você tem um gráfico que vai ser característico, tá? Então, para reação direta, o que está acontecendo na reação direta? O reagente, quando você coloca, você considera como se fosse uma balança, tá? Vou abrir aqui um pouco a imagem. Então, imagine uma balança. Então, você começou a colocar reagente, colocou reagente aqui, ó. E, consequentemente, a quantidade de produto aqui, né, não existe, vamos pensar em massa, tá? Uma balança como se fosse massa. Colocou reagente aqui, a balança fica mais pesada, aqui não tem nada, né, fica mais leve. Agora, o que vai acontecendo? Esse reagente, ele vai se transformando em produto. Então, o que vai acontecendo com a quantidade de massa de produto? Vai aumentando, né? Então, a quantidade de massa de produto vai aumentando, o que vai acontecendo com essa balança, o prato dessa balança? Ele vai ficando mais pesado. Então, vai abaixando. E esse que o reagente está deixando de existir, está ficando mais leve. Então, ele vai subindo, certo? Então, vai acontecendo isso, ó. Um descendo e outro subindo, um descendo e o outro subindo, até chegar no nosso equilíbrio, ok? Pensando nesse sentido, vamos continuar com o nosso material ali, para você analisar bem o que está acontecendo. Então, numa reação direta, a quantidade de reagente vai diminuindo, né? Ó, quantidade de reagente vai diminuindo, só que ela não diminui para sempre e não, geralmente não chega a zero, né? Dificilmente vai chegar a zero. Ela vai chegar a um certo ponto, ó, aqui nessa linha mais ou menos, que ela vai ficar constante. Então perceba, vamos pegar alguns pontos, ó, ponto A, início da reação. Vamos falar que aqui seja o início, tá? Ó, início. Aquele momento que você tem, se bem que o início, ó, ele é sempre considerado aqui aonde está o eixo Y, tá? Então aqui seria o meu início, né? Que aqui seria o ponto A, né? Agora o que acontece aqui, ó? E pode perceber, ó, que o produto aqui embaixo, ó, não tem nada, né? Ó, aqui está falando da concentração, tá? Então não tem concentração de produto, tá aqui onde cruza os eixos, que é zero, né? Aí conforme a reação vai passando, a quantidade de reagente vai diminuindo, ó. A quantidade de reagente está diminuindo. E a quantidade de produtos está aumentando. Que nem eu falei, que nem eu mostrei, né? Só que vai chegar um certo ponto aonde a quantidade de reagente não diminui mais e a quantidade de produto também não aumenta mais, que é mais ou menos nessa linha aqui, ó, certo? Então, nessa linha, né, que corresponde à quantidade de reagente não modifica, teoricamente, é como se ele não estivesse, teoricamente, é como se ele não estivesse mais se transformando em produto, tá? E o produto da mesma forma, né? Então, acontece que nesse ponto, né, onde as linhas ficam paralelas ao eixo X, né, que seria o tempo, nesse exato ponto, você tem o ponto de equilíbrio, né, o que teoricamente a reação termina, tá? Então, aqui seria o equilíbrio químico. Então, o reagente parou, entre aspas, né, de se transformar em produto, beleza? Agora, e se eu quisesse calcular a velocidade do produto se transformando em reagente? Vai ser o mesmo esquema, né? Só que daí a diferença agora é que o produto vai diminuir na quantidade, porque é ele que está se transformando em reagente, e o reagente está aumentando a quantidade, tá? Então perceba que o equilíbrio, na verdade, é uma mão dupla, né? Ela vai para o produto, mas ela volta para o reagente. E aí, quando nós calculamos essas velocidades separadas, o equilíbrio em si, ele é determinado quando essas duas velocidades, elas ficam iguais. Isso é a definição de equilíbrio químico. Quando a velocidade direta é igual à velocidade inversa. Isso é o equilíbrio. Então, ó, tudo que é o V1, o que é? Ó? K1A vezes B. Né? Então, vamos colocar aqui, ó, K1, constante direta, concentração do A, esse colchete de concentração, tá? Vezes concentração do B. Concentração do B deve ser igual ao V2. O que é o V2? K2, C e D, né? Então aqui é constante inversa, concentração dos produtos, o C e o D. Só uma observação, caso eu tivesse uma substância sólida, nesse caso aqui, pensando em concentração, ela não entraria nos meus cálculos, tá? Eu simplesmente ignoraria ela caso ela fosse
sólida. O que vamos fazer aqui? Vamos jogar os Ks para a esquerda e as concentrações para a direita. Vamos ver o que daria aqui. Ó. Então, aqui vai ficar assim, ó, K1 sobre K2, certo? K2. Então, K1 sobre K2 deve ser igual ao quê? E as concentrações, vamos jogar para o segundo membro. Então, aqui vai ficar, ó, concentração de C, concentração de D, e aí o A e o B passa dividindo, né? Concentração do A vezes concentração do B de substâncias que não estejam sólidas. E aí você chegou na expressão do cálculo do Kc. Então, esse K1 aqui, ó, sobre o K2, isso aqui, né, foi denominado de constante de equilíbrio em relação à concentração. Então, para eu calcular o Kc, de uma forma geral, você vai usar isso aqui, ó. Constante Kc, que é constante em relação ao equilíbrio, vai ser a concentração dos produtos, né, que no caso aqui é o C e o D, né? Sobre a concentração dos reagentes, ok? Pensando em uma reação em uma única etapa, né, que acontece de forma única, você usaria aqui um valor X, que seria o valor do balanceamento dos produtos, e aqui um valor Y, que seria o balanceamento dos reagentes. Ou então, caso aconteça em mais do que uma etapa, esse X e esse Y, eles devem ser calculados de forma experimental, ok? Então, de uma forma geral, é assim que você calcula o Kc. Concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes. E é bem nesse ponto aqui, né, onde realmente as concentrações elas permanecem iguais, ó, né, bem nessa linha que corresponde ao equilíbrio químico quando você tem o gráfico de concentração por tempo, ok? Continuando, ó, vamos ver um outro tipo, análise gráfica. Então, já vimos aqui, né, esse gráfico, não precisa mais ser comentado. Agora, esse gráfico aqui ó, mostra justamente isso que eu acabei de explicar para vocês. Ó. Então, imagine que você tem uma reação de H2 mais N2, deixa eu ver uma imagem aqui em cima, ó, produzindo NH3. Nessa reação genérica, genérica não, existe, né? H2 mais N2 produzindo NH3. Quem que são os meus reagentes? Reagente é isso aqui, ó, que está para a esquerda da setinha, né? Então, aqui ó, são os meus reagentes. Quem que são os meus produtos? É o que está para a direita, ó, aqui é o meu produto. Então, lembra, numa reação direta, a quantidade de reagente vai diminuindo. Então, veja aqui, ó, o hidrogênio, né? Ó, o hidrogênio está diminuindo, ele é um reagente. E ele vai diminuindo até um certo ponto onde fica constante. Da mesma forma, o nitrogênio, ele também está diminuindo, ó, desculpa o risco aí, ele também está diminuindo até um certo ponto onde fica constante. E no caso da amônia, né, que é o NH3, veja que está aumentando, começou do zero, né, ó, e aí está aumentando a concentração até chegar num certo ponto, certo? Então eu sei que as duas linhas hidrogênio e nitrogênio são reagentes. Professor, mas por que o hidrogênio está em cima e o nitrogênio está embaixo, né? Não podia ser o contrário? Não podia ser nitrogênio em cima e hidrogênio embaixo? Aí, meu caro, você vai precisar pensar no balanceamento, né? Para saber qual que está em cima e qual que é a linha que está embaixo. Então, quando você olha a tua reação química aqui, ó, perceba que ela não está balanceada. Tem 2 hidrogênios, aqui você tem 3 hidrogênios, não está certo, né? Então, de acordo com a conservação de massa, né, lei de Dalton, a massa dos reagentes deve ser igual à massa dos produtos. E os seus valores, para serem iguais, os seus coeficientes estequiométricos precisam estar iguais, ou seja, o balanceamento, né? Então, qual seria o balanceamento aqui? Vamos colocar aqui, ó, 3 aqui, ó, né, 3 vezes 2, 6 hidrogênios, e aqui fica 2 para igualar, ó, 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Aí agora você tem ó, 2 nitrogênios desse lado já tem 2. Então aqui fica 1. Então esses são os valores que balanceiam essa minha reação. Então perceba que o hidrogênio, ó, ele tem o valor de balanceamento 3. E o nitrogênio tem o valor de balanceamento 1. Então esse aqui ó, ficaria mais acima da minha curva
e esse aqui, né, mais acima do meu gráfico, né, e esse aqui ficaria mais abaixo. Tá? Então é pelo balanceamento que você olha isso. Maiores balanceamentos ficam mais acima no gráfico, né? Menores balanceamentos ficam um pouco mais abaixo, ok? Isso também serviria para produtos, tá bom? Só que no caso de produtos, aí você inverte, né? É só inverter a lógica, né? Menores valores e assim por diante, maiores valores, ok? Mas de uma forma geral é assim que você interpreta esse gráfico aí. Olha um exercício que interessante aí, ó. Opa, passei aqui, ó. Vamos pegar o exercício. Então o exercício diz assim, ó. O processo industrial da produção da amônia em NH3 envolve o seguinte equilíbrio químico. Veja como está ali, ó. O gráfico abaixo, no caso do lado ali, né, mostra aproximadamente as porcentagens de amônia em equilíbrio. Peraí. Beleza, então, pessoal. Então, depois de analisar esse gráfico, né, vamos analisar agora esse outro gráfico que é relacionado ao equilíbrio também. Então, agora aqui nesse gráfico, ó, temos o quê? No meu eixo Y, temos valores de velocidade, tá? Velocidade, não é mais igual concentração igual ao anterior, tá bom? Velocidade por tempo, tá? Aqui o meu eixo X não vai mudar, velocidade por tempo. Então, o que acontece agora? Perceba que a velocidade, ó, aqui seria a velocidade direta, reação direta, que está em azul. E o que está em vermelho seria a velocidade da reação inversa. Então, perceba que a velocidade da reação direta ela é maior no começo da reação comparado com a velocidade inversa. O que significa isso? Na reação química, de uma forma geral, o reagente ele se transforma em produto. Ele começa numa velocidade bem alta. Agora vamos pensar em velocidade. Velocidade da reação direta, reagente se transformando em produto. E velocidade da reação inversa, produto se transformando em reagente. Então, quanto mais reagente você tem, maior é a velocidade, né? Que é um dos fatores que alteram a velocidade da reação química, é justamente a concentração. Quanto maior a concentração que você tem, maior a velocidade da reação direta, por exemplo, se você tiver maiores concentrações de reagentes, tá? Outro fator que altera a velocidade da reação é temperatura, né? Que aí a gente está falando de cinética química. Outro fator que altera a velocidade da reação é o aumento ou a diminuição de pressão. E o outro também, que seria a presença de um catalisador. Nós temos esses 4 fatores que alteram a velocidade de uma reação, tá? Concentração, maior concentração no reagente, maior velocidade direta, tá? Temos temperatura, temos pressão e temos catalisador. São os 4 fatores que alteram a velocidade de uma reação como um todo. Então pensa assim, ó, quantidade de reagentes, né, no início da reação, bem alta. Então a velocidade da reação direta, ela é maior. Só que a reação, ela nunca vai só para o sentido direto, ela sempre volta no sentido inverso também. Vamos pegar um exemplo da química orgânica, pegar no enol. O que é o enol, né? O enol é um C dupla O, é um C dupla C. Deixa eu voltar aqui no quadro para você entender bem. Eu faço as imagens aqui, né? Eu escrevo no quadro para você entender. Então, existe uma substância na química orgânica que chama-se enol. E esse enol, ele sofre algumas mudanças, né? Então, você tem lá o C, dupla C. Vamos pegar o menor enol que existe. E o enol vai ter pelo menos 2 carbonos com uma dupla entre eles. E aqui você vai ter 2 hidrogênios, né? Aqui é 1, 2, 3, 4, né? O carbono é tetravalente. E aqui você vai ter 1. E aí o que acontece de estranho aqui? Porque esse oxigênio aqui, ele é muito eletronegativo. E aqui tem muito elétron nessa dupla. O que vai acontecer na prática? Esse enol, esse oxigênio,
ele puxa uma dupla para ele. E aí vai formar uma substância intermediária, né? Que seria qual? Vamos colocar aqui para você. Ó. Então ficaria o H2C, que por enquanto não mudou, né? H2C. Aí fica aqui, ó, um CH. Aí uma dupla sobe para o oxigênio. Como ele é muito eletronegativo, ele puxa esse par de elétron que estava na dupla entre carbonos inicialmente. E aí forma essa substância. E aí essa substância tem dois problemas, porque o carbono é tetravalente, ele faz 4 ligações. E analise esse primeiro carbono aqui, ó, ele tem uma ligação e mais 2 hidrogênios, ou seja, 3 ligações. E o oxigênio, ele é bivalente. Ele está fazendo 3 ligações aqui, não pode. Então, de uma forma simplificada, o que vai acontecer? Esse hidrogênio, ele vai vir para cá. Ó, e aí vai formar a substância que vai ficar, tinha 2 hidrogênios mais um que recebe 3. Aí vai ter o C, o dupla O permanece aqui, e aí o hidrogênio continua. Então aqui você tem a formação de uma substância orgânica que é chamado de aldeído, tá? Então esse C dupla O, essa classe funcional, isso aqui eu tenho que saber que é um aldeído nas pontas, tá? Então aqui é um aldeído, que foi originado dessa substância inicial, que era um enol, que era o C dupla C OH, tá? Isso aqui é o enol. Então, o que acontece? Esse procedimento, esse enol, ele se transforma em aldeído. Só que o aldeído, ele se transforma em enol, tá? É uma reação reversível, isso vai acontecer sempre. Então aqui, ó, seria a velocidade direta, ó, quer dizer que o enol está diminuindo a concentração e o aldeído está aumentando. E agora a velocidade inversa, V2, significa o quê? Então chegou no limite, né? Ó, tava lá igual os dois. Aí o enol, né? O enol estava numa concentração bem alta e o aldeído numa baixa. Aí o enol vai se transformando em aldeído. Então a quantidade de enol vai diminuindo e a quantidade de aldeído vai aumentando, vai aumentando. Aí chegou no limite, começa a inverter. A quantidade de aldeído vai diminuindo, se transformando em enol. E a quantidade de enol vai aumentando. Então eles ficam fazendo essa relação aqui, ó. Enol se transformando em aldeído, aldeído se transformando em enol. Tanto que aí chamamos de equilíbrio dinâmico, né? Por que é equilíbrio dinâmico? Porque existem as duas funções em equilíbrio e é dinâmico porque uma se transforma na outra. Isso também é chamado de tautomeria lá na química orgânica, tá? Que é um dos exemplos aí que dá para ser usado. Então perceba o seguinte, ó, quando a velocidade direta é maior, o enol está se transformando em aldeído. Agora, quando a velocidade inversa é maior, o aldeído está se transformando em enol. Agora, quando essas duas velocidades estão iguais, nós temos o equilíbrio químico. Então, o que significa na prática? Que já não muda mais a quantidade, nem de enol, nem de aldeído. É como se fosse estagnada. Ela permanece constante, tá? Então, quando você tem as velocidades igualadas, tanto direta quanto inversa, é como se a reação tivesse terminado. Mas não significa que o reagente se transformou completamente em produto. Significa que o reagente está se transformando em produto, mas o produto está se transformando em reagente, mas com velocidades iguais. E aí você não consegue mais perceber a diferença de concentração. É como se visivelmente a reação tivesse terminado. Ok? Então vamos aí, vamos adiante. Como que você faz para deslocar o equilíbrio, caso você queira aumentar, por exemplo, o rendimento de uma reação, ou seja, aumentar a quantidade de produto formada? Então, existem algumas formas aí de você conseguir mudar esse equilíbrio. Vamos estudar algumas delas. Então, a constante de equilíbrio da reação direta, né, o deslocamento da constante de equilíbrio, pode ocorrer principalmente pela alteração de 3 fatores: pressão, temperatura e concentração. Que perceba que eu falei para vocês que também são os fatores que alteram a velocidade das reações. A única diferença é que teria um a mais ali, que seria o catalisador, se eu pensasse em velocidade propriamente dita, né? Agora, no caso de deslocamento, aí você tem pressão, temperatura e concentração. Vamos analisar uma por uma ali, ó. Então, vamos analisar a pressão. Então, aqui para você, ó, está mostrando a regrinha básica, né? Se você aumentar a pressão, haverá um deslocamento da reação para onde você tem uma relação, vai ter uma contração do volume.
Por quê? Ó, você pensa assim, ó, você tem uma substância lá, aí você aumenta a pressão, você contraiu aquela coisa, né? Ó, você contraiu. E aí acontece o quê? O equilíbrio se deslocará para o sentido de menor volume. Só uma observação. Quando você for trabalhar com pressão, você só trabalha com substâncias gasosas, tá? Então, se tiver sólido, se tiver líquido, não considere. Somente para substâncias gasosas que você vai analisar. Agora, e se eu diminuir a pressão? Né? Se eu diminuir a pressão, significa que você vai aumentar o volume aqui, né? Ó, provoca uma expansão do volume. E aí o equilíbrio, ele será deslocado para onde? Ó? Veja aqui, ó. O equilíbrio se desloca no sentido de maior volume. Beleza? Então tem em mente isso. Ó. Aumenta a pressão, ó. Então aumenta a pressão, vai para o de menor volume. Diminui a pressão, vai para o de maior volume. Aonde que você encontra esse volume? Balanceamento das substâncias gasosas. Então aqui, ó, você tem uma substância gasosa, aqui você tem outra gasosa, e aqui você tem outra gasosa. E aí você tem que pegar simplesmente os balanceamentos dessas que são gasosas. Então aqui é um, ó. Então aqui é um volume, ó, né? Um volume. Aí lá no reagente eu tenho quanto no total de substância gasosa? 3 aqui para o H2, que também está gasoso. Então, como os dois eles são reagentes, somei 4 volumes no total dos reagentes. E lá no produto, só tem essa gasosa. Então, o balanceamento é 2, né? Então, você tem 2 volumes. Agora, analise. Ó. Se eu aumentar a pressão desse sistema, você não vai pegar no reagente no produto, tá? Você pensa no sistema como um todo, que tudo aquilo ali está lá dentro, né? Eu pego o meu sistema e aumento a pressão. Para onde que vai ser deslocada a reação? Para o sentido direto, para a produção do NH3, ou seja, eu vou aumentar a produção do NH3 ou diminuir a produção do NH3? Uma pergunta, né? Então vamos lá. Se eu aumentar a pressão, então leia novamente. Ó, o equilíbrio se desloca para o de menor volume. Então, se eu aumentar a pressão, vai para onde? Ó? Vai para cá a reação. Então, eu começo a produzir mais NH3, ou seja, eu aumento o rendimento dessa reação. Tá? Isso é uma forma de você produzir mais NH3, pensando na reação aí do N2 mais o H2, certo? Aumenta a pressão do sistema, começa a produzir mais NH3, você aumenta o rendimento. E se eu diminuísse a pressão? Se eu diminuir a pressão, o que vai acontecer? O equilíbrio se desloca para o de maior volume. Então, caso eu estivesse diminuindo a pressão, deixa eu colocar de verde aqui para você não confundir. Ó. Ela vai para a esquerda, certo? Então, essa setinha que eu coloquei em vermelho seria aumentando a pressão, né, vai para o de menor volume, e quando eu diminuo a pressão, seria no sentido que está em verde aí, que é a inversa, que é no sentido de maior volume. Beleza? Aí você estaria diminuindo o rendimento, né? O produto está se decompondo, né? Está se transformando em reagente. Então você estaria diminuindo o rendimento dessa reação, ok? Vamos continuar. O próximo fator é concentração. Então tenha em mente assim, ó, tudo que você faz, existe o princípio de Le Chatelier que diz assim, ó, quando você mexe numa reação química, a reação química tende a desfazer aquilo que você fez. Né? Isso é uma forma de explicação do princípio de Le Chatelier, que é o princípio do deslocamento do equilíbrio. Tá? Então, o que você faz na reação, a reação faz no sentido inverso, para tentar minimizar aquilo que você fez. Ok? Então, se você aumenta a temperatura, né, o que a reação vai tentar fazer? Diminuir. Se você aumenta a concentração de alguma substância, o que a reação vai tentar fazer? Vai tentar diminuir. É o contrário, tá? Então, tenha em mente isso. Então, de uma forma geral, quando você aumenta a concentração de um reagente, a reação vai tentar diminuir a concentração desse que você colocou. Tá? Ela não vai deixar quieto lá. Então, você aumentou a concentração de um reagente. Lá, por exemplo, pegar uma reação genérica aqui. Ó. A mais B, produzindo no sentido inverso também, ó, C mais D. Tá? Agora, vamos pensar o seguinte. Ó. Eu, como químico, né, eu estou aumentando a concentração do A. O que a reação vai tentar fazer? Vai tentar diminuir, né? Então, ela começa a consumir esse excesso que eu coloquei. Então, se ela começa a consumir esse excesso, como que eu faço para consumir esse excesso que eu coloquei? Ele começa a reagir com B. Né? E o B começa a diminuir, porque tinha uma quantidade de B.
né? Tinha lá uma certa quantidade. Lembra que a reação sempre vai ter um pouco de reagente lá no meio ainda, né? O final da reação, lembre, é a velocidade direta igual à velocidade inversa. Não significa não ter mais reagente. Então imagine que você tem A e B em equilíbrio, né? Quantidade igual. Aí de repente você colocou o A, jogou o A lá para cima. O B que estava aqui, o que vai fazer? Vai tentar diminuir esse A. Então, para esse A voltar ao estado original, esse B que estava aqui começa a reagir de novo. Então, ele começa a diminuir a quantidade, né? Justamente para consumir esse excesso de A que você colocou. Então, o B começa a diminuir. E aí a reação novamente ela é reativada, né? E aí começa a jogar a reação para cá. Por quê? Que o A começou a reagir de novo, o B também começou a reagir de novo, consequentemente, começa a aumentar a quantidade de C e D, certo? Então, quando eu aumentei a concentração de um reagente, eu fiz o quê? Joguei a reação para o sentido direto, comecei a produzir mais produto. É meio lógico isso, né? Você vai colocando mais reagente, vai tendo cada vez mais produto sendo formado. Claro, até um certo limite estequiométrico, né? E se eu fizesse o processo inverso? Eu quisesse colocar mais produto, consequentemente, vai jogar para o reagente, né? Então, de uma forma geral, veja a regrinha. Aumento na concentração dos reagentes. Vai para a direita a minha reação, ou seja, na formação de produto, considerando os dados estequiométricos, né? A quantidade certa. E se eu aumentar a concentração dos produtos, consequentemente, a minha reação vai para de esquerda, ou seja, começa a aumentar mais, né, a quantidade de reagente, ok? Então é isso que acontece quando você aumenta a concentração. E a temperatura? Agora a temperatura envolve alguns conceitos que são termoquímicos. Então são dois conceitos que você precisa lembrar. Uma reação endotérmica e uma reação exotérmica. O que é uma reação endotérmica? Aquela que absorve calor. O que é uma reação exotérmica? É aquela que libera calor. De uma forma geral, a regra é o quê? Sempre quando há um aumento de temperatura, vou colocar aqui no ladinho, aumento de temperatura, a reação é deslocada no sentido endotérmico. Tá? Então, aumento de temperatura, você desloca a reação, isso não vai mudar nunca, tá? No sentido endotérmico. Então, tenha em mente isso, tá? Então, sentido endotérmico. Então, isso sempre vai acontecer. Essa é a nossa regra. Aumentei a temperatura, vai para o sentido endotérmico. Ou seja, está escrito aqui, né? Ó, aumento da temperatura, desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. Isso aqui é uma regra que você não pode esquecer. Beleza? Agora, o que é uma reação? Vamos pegar essa reação aqui embaixo, por exemplo. Esse ΔH negativo. O que significa o ΔH? Variação de entalpia. E ele pode ser positivo ou negativo. Quando ele for negativo, significa que a sua reação é uma reação que é denominada exotérmica. Se fosse positivo, seria endotérmica. Então, essa reação exotérmica, o que acontece? Ela está liberando calor, né? Ou seja, o meu sistema está resfriando e o meu ambiente está esquentando. Ela está liberando calor para o ambiente, tá? É o sistema que você tem que ter como foco. Então, o sistema está liberando calor. Então, essa reação exotérmica sempre vai acontecer isso. Essa seta, que é o sentido direto, ela sempre terá o mesmo nome da sua reação. Repito, a seta no sentido direto sempre terá o mesmo nome da sua reação. Então, se a sua reação é exotérmica, o sentido direto será exotérmico, certo? O sentido direto será exotérmico. Consequentemente, o sentido inverso a ele será o endotérmico. Então, nessa reação, essa de baixo é endotérmico. Beleza? Agora vamos analisar. Ó. Essa reação aí, da produção da amônia. Eu quero aumentar a temperatura. Eu aumento a temperatura. Olha a regra. Se eu aumentar a temperatura, vai para o sentido endo. Então, se eu aumentar a temperatura aqui, eu vou produzir mais ou menos amônia? Veja, se eu aumentar a temperatura, vai para o sentido endo. Então, vai no sentido de produção do N2 e do H2. Consequentemente, a quantidade de amônia estaria diminuindo e a quantidade de N2 e o H2 estaria aumentando.
Então, como que eu faria para aumentar o rendimento dessa reação? Ou seja, produzir mais amônia? Você tem que fazer o processo inverso, né? Então, eu preciso diminuir a temperatura. Então, se eu diminuo a temperatura, desloca para o sentido exo, certo? Então, eu vou diminuir a temperatura, sentido exo, vai para a direita. Ou seja, estaria aumentando a quantidade de NH3. Beleza? Consigo fazer isso, né? Simplesmente mexendo na temperatura. Esse gráfico, ele mostra para vocês, né, uma análise gráfica de uma alteração de equilíbrio. Então, aqui tinha todo um gráfico, né, do H2, do I2 produzindo HI, né? Então, tinha todo um gráfico aqui, ó, o H2, o I2 e o HI aumentando, né? Ó. Só que daí eu peguei esse gráfico, né, já na parte do equilíbrio, né? Ou seja, onde as linhas já estão paralelas aqui ao eixo X, já está no equilíbrio. Ou seja, né, a velocidade direta é igual à inversa. Agora, nesse tempo 1 aqui, ó, o que foi feito? Nesse tempo 1, foi adicionado H2. Então, essa linha brusca que vai para cima significa adição. Então, está no equilíbrio. Aí você vai lá e coloca mais hidrogênio. Então, ele dá esse salto drástico aqui, né? Ó, esse salto bem elevado. Isso significa adição nesse gráfico, tá? Então, isso aqui, ó, você adicionou, tá? Então, adicionou, no caso aqui, o H2. Beleza? Ficou feia a letra, mas desculpa aí. Mas dá para entender, né? Agora pensa lá, ó, olha a reação aqui embaixo. Olha a reação aqui embaixo. Você adicionou H2. Existia ainda iodo. Ó. Veja que não está no zero aqui, né? Ainda existia iodo. Então, esse iodo que já existia, ele tenta tirar o H2 que foi adicionado. Então, para o H2 voltar a baixar. Então, o H2 começa a baixar, porque até chegar no equilíbrio novamente. Ó. Por quê? Porque o I2 começou a reagir com esse excesso. Então, se ele começou a reagir com excesso, ele começa a diminuir. Porque eu não coloquei I2, né? Ele já estava lá. E aí ele começa a reagir com o outro, consequentemente, e começa a diminuir a concentração dele. Só que de forma mais branda, ó, até chegar no equilíbrio. E o que está acontecendo com o HI, que é o produto? Veja que começou a aumentar. Ó. Ou seja, a reação realmente foi deslocada na produção do HI. Então, esse gráfico mostra isso, né? O H2, que foi o adicionado, ele começou a reagir com o que estava de I2, então esse começa a diminuir e, consequentemente, o HI começa a aumentar. É isso que está mostrando nesse gráfico, até chegar no novo equilíbrio, que nesse caso foi as linhas que ficaram paralelas ao eixo X, que foi no tempo 2, né, o novo estado de equilíbrio. Veja que o novo estado, ele não está exatamente onde estava inicialmente o estado de equilíbrio. Então, o estado de equilíbrio aqui, ó, estava nessa linha aqui, né? Ó. Veja que o H2 ficou um pouco acima, né? O I2 que começou a ser consumido, ele estava nessa linha. Ó. Veja que ele foi consumido agora, esse excesso dele, né? Ficou um pouco para baixo. E o HI, que estava nessa linha de equilíbrio, ele teve esse incremento aqui, ó. Certo? Beleza? Então é assim que você interpreta esse tipo de gráfico aí. Olha um exercício bem interessante. Ó. O processo industrial da produção de amônia, NH3, envolve o seguinte equilíbrio químico, né, que está aí em amarelo. O gráfico abaixo, que está do lado, da amônia, é equilíbrio com os gases do nitrogênio e hidrogênio na mistura da reação. De acordo com o gráfico e as informações acima, julgue em verdadeiro ou falso e depois justifique, no caso a gente vai falar aqui, tá? Que será uma questão que eu peguei de um vestibular, de uma segunda fase, né, de uma universidade pública, mas vamos só fazer junto aí. Então ele diz assim, ó, a formação da amônia é favorecida, ou seja, vai ser jogada para a amônia, né? Vai para a direita a minha reação. Ela é favorecida em condições de alta pressão e baixa temperatura. Então vamos ver lá. Ó. Aqui você tem a porcentagem de amônia, certo? A quantidade de amônia, certo? E aqui no meu eixo X, você tem a pressão em atmosfera. Então, dá para se analisar ó, que do gráfico, esse de cima aqui, ó, esse ponto, seria o que maior tem a quantidade de amônia, certo? Aqui embaixo, ó, uma quantidade menor, e aí você vai diminuindo, ó, quantidade menor, quantidade menor, quantidade menor e quantidade menor. Então, eu quero saber, a formação da amônia é favorecida, ou seja, a maior quantidade possível está neste ponto. Agora, olha as curvas.
você tem aqui, ó, 200 graus, aqui você tem, ó, 300 graus. Então, a 200 graus eu produzo mais do que 300. Então, eu preciso fazer o quê? Diminuir a temperatura. Então, se eu diminuo a temperatura, consequentemente, essa reação é uma reação do tipo exotérmica, certo? Porque menores temperaturas produzem mais. Então, isso é uma reação exotérmica. Veja, ó, se eu aumentar a temperatura de 300 para 400, diminuir a produção de amônia. Significa que a amônia está sendo consumida e eu estou produzindo mais N2H2. Ó, aumentei a temperatura, diminuir mais ainda. Quer dizer que a reação ela é uma reação exotérmica, tá certo? Eu estou aumentando a temperatura, está indo no sentido do endo, né, que está indo para a esquerda, beleza? Então vamos lá. A formação da amônia é favorecida em condições de alta pressão. Então veja, ó, nesse ponto que é o mais alto de todos, a sua pressão é a maior de todas e a sua temperatura é a menor. Ou seja, essa primeira é verdadeira. Beleza? Segunda, a reação de formação da amônia é um processo endotérmico. Acabamos de ver que não, né? Que quanto maior a temperatura, menos eu produzo, né? Então, se eu aumentar a temperatura, ó, eu estou jogando para a esquerda. Eu estou diminuindo a quantidade de NH3, de acordo com a reação que está aqui, né? Ó. Então, estou diminuindo, está vindo para a esquerda, né, aumentando a temperatura, significa que esse processo para a esquerda é o endotérmico, certo? Consequentemente, o sentido direto, que é esse que leva o nome da reação, é o sentido exo. Então, essa tua reação, ela é exotérmica, certo? E não endotérmica. Então, essa segunda aqui é falsa. Próxima. Em um recipiente fechado, a pressão constante, o aumento da temperatura favorece a decomposição da amônia. Sim, ó, se eu aumentar a temperatura, vai para a esquerda. Está decompondo a amônia, produzindo mais N2H2, né? Então, essa é verdadeira. E a última, o aumento da concentração do gás nitrogênio. Veja aqui, ó, o gás nitrogênio está aqui. Ó. Eu vou aumentar a concentração. A reação vai ser deslocada para o sentido inverso, para a direita. Então, vou começar a produzir mais NH3. Beleza? Vamos ver. Então, aumento a concentração do gás nitrogênio causará um deslocamento do equilíbrio químico no sentido dos reagentes. Vai para o sentido dos reagentes? Não, vai para o sentido dos produtos. Então, essa aqui é falsa. Beleza? Então, ficou verdadeira ou falsa, verdadeira ou falsa. Questãozinha bem legal aí, né? É de vestibular, mas tem a ver com processos aí de formação da amônia, que é um processo muito importante para a química. Beleza? E aí vai estar mostrando verdadeiro ou falso, conforme eu acabei de comentar com vocês. Próximo, parte matemática, cálculo da constante de equilíbrio. Então vamos fazer com exercício. O jeito mais fácil é mostrar com exercício. Então veja assim, ó, você tem lá no laboratório, você tem 2 mols de H2, então a reação que eu quero mostrar para vocês é essa aqui, ó. H2 mais I2 produzindo 2HI. Já está balanceado, tá? Para não entrar nesse mérito. Então aqui você tem essa daí, ó. Leia comigo aí, ó. Dá uns 2 segundos para você ler. Então, já leu? Então vamos lá. Ó. Então, para calcular equilíbrio, você tem que fazer essa tabelinha aqui, ó. Início, reação e equilíbrio, e coloque a sua reação em cima. Tá? No caso, H2 mais I2 mais 2HI. Então, monte essa tabelinha embaixo da sua reação e vai pegando os dados. Ó. 2 mols de HI. No início, você tinha 2 mols de HI. Então, vamos anotar aqui. Ó. 2 mol de HI. Tá? 1,5 de H2. Então, 1,5 de H2. Agora, no início da reação, você tem produto? Não, não tem produto. Então, no início da reação, você considera zero aqui, ok? Então, lá nos produtos, você coloca tudo zero. Se tivesse mais do que um produto, coloca zero em todos. Agora, na reação, aí você vai pegar os dados do produto. De 10 litros, né, esse é o volume, foram colocados num balão de 10 litros, estabelecendo equilíbrio. Encontrou-se no balão 2 mol de HI. Então, HI está aqui. Ó. Então, é um produto. Começa a colocar na segunda linha. Ó, 2 mols. Certo? Calcular a constante Kc, né, constante de equilíbrio. Então, como eu disse lá no comecinho da aula, para você calcular o Kc,
você tem que, como não fala se é direto ou inverso, vamos considerar o direto, tá? Então, o KC direto vai ser concentração dos produtos, ou seja, HI, concentração do HI, elevado ao valor do balanceamento, nesse caso, né? Que ele não deu de forma experimental, então é o próprio valor do balanceamento, O2, sobre a concentração dos reagentes. Então, a concentração do reagente aqui, ó, você tem o H2 elevado ao balanceamento, que é 1 vezes concentração do I2, elevado ao balanceamento, que é 1. Então, eu preciso pegar as concentrações e substituir aqui, tá? Agora, como é que eu faço para completar essa tabelinha? Que você vai precisar pegar essa última linha aqui, ó, para jogar lá na sua fórmula. Agora, você vai, para preencher essa aqui, ó, e essa aqui da reação, você vai por estequiometria, balanceamento. Então, aqui, ó, você tem 2 mols desse para 1 mol desse. Então, esse 1 não é a metade desse 2? Sim. Então, significa que a quantidade de mols do I2 na reação deve ser a metade do que o HI. Quanto que o enunciado te deu? 2 mols de HI. Então, quanto que deve ser a quantidade do I2? A metade. Então, a metade é 1, certo? Não é o valor do balanceamento, tá? Aqui foi uma coincidência. Aqui é a relação, deve ser a metade. Então, por exemplo, se aqui fosse 4, aqui seria 2, certo? A metade. E o H2, ó, é 1, também o balanceamento. Então, aqui é 1. Ó. Então, de novo, né, ó, esse 1 é a metade desse que você deu. Então, se aqui era 2 que foi dado, aqui também será a metade, que é 1. E tem lógica esses dois serem iguais, ó, porque é 1 mol para 1 mol, né? Então, esse tem que ser igual a esse. Beleza? Agora, a terceira linha, você subtrai as duas primeiras. Então, 2 menos 1 dá 1 mol. 1 mol. 1,5 menos 1, 0,5 mols. Se dá um valor negativo, às vezes pode acontecer, ignora, tá? Isso é, o que importa são os valores. 0 menos 2, menos 2, no caso, como eu disse, considera o valor, que é 2 mols. Ok? Então, agora aqui, ó, você tem a quantidade de mols, não a concentração. Só que, indiretamente, você tem a concentração. Por quê? A concentração molar, que é essa que você vai precisar usar, nada mais é do que o número de mols, que é esse N, sobre o volume. Então, ele disse aqui, ó, volume. Em algum lugar ele disse no enunciado que eu já tinha lido. Ó, num balão de 10 litros. Esse aqui é o meu volume. Certo? Então, vamos calcular a concentração do I2. Vamos na ordem, aliás, né? Concentração do H2. Quanto que vale? O número de mols, que é 1, sobre o valor do litros, né? Que é 10. Tem que estar em litros. Então, já dá um pause nessa aula agora e vai lá e pegue uma calculadora para te facilitar a tua vida, né? Eu sei que 1 sobre 10 é 0,1, mas use lá a calculadorinha lá, daqui a pouquinho a gente vai fazer algumas contas, tá? Que daí vai ser mais fácil, para a gente não perder muito tempo. E aqui vai ser em concentração em mol por litro. E aí você faria a mesma coisa para os outros, ó. Concentração do I2. Então, concentração do I2 será o quê? O número de mols do I2 no equilíbrio, né? 0,5 sobre o número do volume em litros, que no caso é 10, tá? Então aqui vai ficar quanto? 0,5, né? Faz notação, faz da forma que você quiser lá, né? Então, 0,5 dividido por 10, ou seja, dá 0,05. Senhor, não acredito que você está fazendo essas contas na calculadora. Claro, dividir por 10, por 100, por 1000 é muito fácil, né? Estou fazendo para você ver que não tem problema usar, tá? É só fazer a vírgula dar uma casa para a esquerda ali, dividir por 10. E a concentração do último ali, ó, que é o HI, tá? Então, HI vai ser o número de mols dele, né? 2 dividido por 10. Ou seja, vamos fazer de forma direta, uma vírgula para cá, para a esquerda, 0,2 mols por litro. E esses valores você aplica aqui na expressão do KC. Tá? Então, o teu KC será a concentração do HI. Quanto que vale? 0,2. Então, 0,2. E isso elevado ao quadrado, né, que é o valor do balanceamento. Sobre concentração do H2. Quanto vale? Ó, do H2? 0,1. Tá? 0,1. Vezes concentração do iodo. Do I2 aqui, né? Faltou 2 aqui. Ó. Do I2. Então, do I2 é 0,05, ou 5 vezes 10 a menos 2. Tá? Aí você pode ir trabalhando com a notação que fica mais fácil, tá?
Não estou fazendo isso para não perder muito tempo da aula, né? Eu sei que você sabe fazer essas continhas aí. Então aqui vai ficar 0,2 vezes 0,2, né, que é 0,2 ao quadrado, dividido por 0,1 vezes 0,05. Então vai dar 8. Tá? Então o teu KC aqui dá 8. Qual vai ser a unidade? Cada reação vai ter uma unidade diferente. Então você substitui aqui, ó. O HI está em mol por litro, certo? Ao quadrado. Então mol por litro vezes mol por litro, né? Que é mol por litro ao quadrado. Vamos achar as unidades. Aqui embaixo, ó, o H2 está em mol por litro elevado a 1, que é o próprio mol por litro. Elevado a 1 é ele próprio, né? E o I2, mol por litro também, elevado a 1 é ele próprio. Então, o que vai dar aqui? Ó? Corta tudo, né? Mol por litro, com mol por litro, mol por litro, com mol por litro. Nesse caso, não vai ser adimensional. Então, vai ser simplesmente 8, tá? Então, 8 sem unidade para esse exemplo. Ok? Então, isso aqui é a constante de equilíbrio em relação a essa minha reação, tá? Esses valores, eles dão a ideia de se a reação vai ser direta ou inversa, tá bom? Então, se o valor do Kc for muito alto, né, ó, for maior do que 0, significa que a concentração aqui, por exemplo, do HI, ó, seria maior do que as concentrações dos produtos, né? Significando que a reação tende a ir para a reação direta. Se esse valor do Kc fosse muito baixo, menor do que 0, significa que a concentração dos produtos, dos reagentes, aliás, desculpe, seria maior. Então, significa que a reação tenderia a estar indo para a esquerda, no sentido inverso. Tá bom? Então, é para isso que serve uma das coisas, né, que serve a constante do Kc, para indicar a possibilidade da reação ser direta ou inversa. Tá bom? Continuando, mais um exemplo ali, ó. Aqueceram-se 2 mol de pentacloreto, né? Tem a reaçãozinha aí. Opa, só não coloquei o valor certo aqui, eu ia colocar para facilitar, mas enfim. Aqui, ó, 2 mols do pentacloreto de fósforo num recipiente fechado com capacidade de 2 litros, atingindo o equilíbrio. Então aqui é 0 e é 0, né? Como eu disse, os reagentes, os produtos são 0. Atingindo equilíbrio, encontrou-se 40% dissociado entre cloreto de fósforo e cloro. O que é esse 40%? É o alfa. Então, esse alfa, ele indica o quê? O quanto do reagente se transforma em produto. Então, aqui embaixo, ó, o que você vai fazer? Você tinha 2 mols vezes o 0,40, que é somente o que realmente houve de reação, né? Então, 2 vezes 0,40, né, vai dar quanto ali? Faz a continha lá, né, na calculadora mesmo. 2 vezes 0,40 dá o 0,8. Então, aqui, ó, você teria somente 0,8 desse aqui, porque o restante se transformou em PCl3 e Cl2. Agora vamos ver pelo balanceamento. O balanceamento aqui, por sorte nossa, é tudo 1, ó. 1, 1 e 1. Então todos os valores serão iguais, tá? Então 0,8, 0,8 e também aqui 0,8, ok? Professor, mas se eu somar aqui, ó, 8 mais 8, 16 mais 8, né? 8, 16, 24 não dá o 2. Estamos trabalhando com relação de mols aqui, tá, pessoal? Então nem sempre isso dá. O que você está pensando na somatória do reagente e produto ser igual é massa. A relação de mols não necessariamente dá igual, tá? A massa se conserva, tá? Mas os mols aí depende de outros fatores, como massa atômica e outros fatores, tá? Então nem sempre será igual. Então agora aqui, ó, 2 para 0,8 subtrai. Então aqui 2 menos 0,8, 1,2. Aqui dá o próprio 0,8, né? E aqui também dá o próprio 0,8. E aí você, isso aqui é em mols, né? Mols. Aí eu preciso dividir isso, cada um deles, por 2 litros, que é o volume. Então eu vou dividir isso aqui, ó, por 2. Aí eu divido esse aqui por 2, que para encontrar a concentração, né? Por 2. E aí esses valores de concentração você aplica no Kc, que eu vou deixar para você terminar. Né? Então, o Kc é só a montagem. Vai ser os produtos, né? Então, PCl3, isso elevado a 1, né? Que é ele próprio, né? Vezes a concentração do Cl2, elevado a 1, sobre concentração do PCl5, elevado a 1. Aí pega esses valores, aplica aqui e acha o valor do Kc. Qual vai ser a unidade? Então isso aqui, ó, tá em mol por litro, né? Ó, mol por litro.
esse aqui está em mol por litro, tudo elevado a 1 ele próprio, né? E esse de baixo vai estar em mol por litro. Sempre precisa estar em mol por litro, né, pessoal? Então, ó, esse aqui corta com esse aqui, ó. O que vai sobrar? Mol por litro no final, lá em cima, né? Então, vai sobrar mol por litro e o valor que você vai fazer a continha e colocar aqui. Ok, pessoal? Assim que você faz com alfa. Continuando, ó, sabendo o que é o alfa, existe uma fórmula mais fácil de calcular o K através da diluição de Ostwald, que ela segue justamente o padrão que eu fiz. Ó. Início, reage, equilíbrio, ou ionização e equilíbrio. O que eu fiz aqui para o início? Ó? Concentração em mol por litro ou mol, tá? Aqui já deu em mol por litro direto. Então eu pego a concentração, coloco aqui embaixo ó, e multiplico pelo alfa, que foi o que eu fiz aqui, né? Ó. Peguei o número de mols ó, e multipliquei pelo alfa. Foi exatamente o que eu fiz. E aí o restante foi pelo balanceamento. Certo? Estou usando essa mesma coisa. Então aqui ficou M alfa. Se o ácido for monoprótico, aqui eu estou trabalhando com ácido monoprótico. O que é? Um hidrogênio. Então o hidrogênio libera um hidrogênio e o ânion vai ser 1. Então vai ser tudo 1 aqui, tá? Para ácidos monopróticos. Se fosse diprótico, triprótico, teria que pensar um pouquinho mais. Então, como é tudo um balanceamento, M alfa, M alfa, M alfa, tudo em mol por litro, que é o mesmo valor, igual eu coloquei aqui, né? Ó, vamos voltar. 0,8, 0,8, 0,8. Para ácidos ou bases monopróticas ou monohidroxilas no caso de base. E aí a última linha eu subtraio a primeira menos a segunda. M menos M alfa. M menos M alfa, M alfa e M alfa. Aqui só deu uma mexidinha, né? Ó. Coloquei o M em evidência com a concentração. Então fica 1 menos alfa em mol por litro. E aí peguei essa última linha e apliquei na formulazinha. M alfa vezes M alfa, né, que é os produtos, né, sobre o reagente. M1 menos o alfa. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Um M corta com M, né? Então aqui em cima alfa com alfa quadrado, que é o grau de ionização. Concentração molar e aqui embaixo ficou 1 menos o alfa. Então, se você aplicar nessa formulazinha aqui, ó, isso é a fórmula da lei de Ostwald. Você consegue achar a constante sem precisar ficar fazendo essas tabelinhas aí que eu acabei de mostrar para vocês. Claro, tem que saber, né? Tá fazendo um curso superior, por isso que eu mostrei primeiro como é que faz o jeito mais difícil, agora o jeito mais fácil. Né? Ó, vamos ver lá um exercício. O grau de ionização, então veja lá, sem a tabelinha agora. O grau de ionização da amônia, NH3, em solução, 1 mol por litro. Então, 1 mol por litro. Isso aqui, ó, já é a concentração molar. É 0,40%. Isso aqui é o alfa. Temperatura, por enquanto, né, não será utilizada. A constante de ionização da amônia, né, nessa temperatura, será. Então, vamos calcular lá. Ó, constante de ionização da amônia, sem precisar tabelinha, vai ser, volte aqui, ó, gravando. Ó. M, o que é o M? Concentração. Qual que é a concentração? 1 mol por litro. Vezes o alfa ao quadrado. O que é o alfa? O grau de ionização, 0,40. Cuidado, ó, que é 0,4 sobre 100, certo? Ou seja, vai dar quanto aqui? Anda uma, duas casas, né? Então, bota uns zeros aqui, ó. Opa, bota uns zeros aqui. Aqui o 4, né? A vírgula estava aqui, ó. Divide por 10, divide por 100. Ó. Então, fica 0,004. Ou seja, vamos trabalhar um pouquinho de notação. 4 vezes 10 a menos 1, menos 2, menos 3. Então, esse aqui é o teu alfa, né? Ó. 4 vezes 10 a menos 3. E aí, ó, isso ao quadrado aqui, certo? Então, aqui é elevado ao quadrado, que é o alfa. 1 menos o alfa embaixo, né? O alfa, vamos deixar o número mesmo, 0,004. Então, quanto que vai dar aqui em cima? Aí você vai fazer a continha lá, né? 4 vezes 10 elevado a menos 3, isso é elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado. Então, dá 1,6 vezes 10 a menos 5. Ou então, ó, né, ó, 4 ao quadrado, 16. E aqui, ó, 3 vezes 2, 6, né? Daria para fazer assim, ó, 16 vezes 10 a menos 6. Ou 1,6 vezes 10 a menos 5. Agora, aqui embaixo, veja que interessante. Ó, até vou fazer a continha. 1 menos 0,004 vai dar 0,996. Então, 0,996
0,96. Esse valor aqui, ó, ele é muito, muito próximo do 1. Então, quando esse alfa ele for muito baixo, essa parte de baixo você pode simplesmente ignorar, né? Ou seja, quando o seu ácido, a sua base forem fracas, essa parte de baixo você pode ignorar. O que significa ácido e base serem fracas? O alfa ele vai de 0 até no máximo 100%, que seria o mais forte. Se ele for de 0 a 5%, significa que o teu ácido é fraco. Então essa parte de baixo você podia ignorar. Se ele for de 50 até 100, ele seria moderado ou forte. No caso de 5 até 50%, ele seria moderado, que aí seria bom considerar, e de 50 até 100% ácidos ou bases fortes, tá? Então, se ele tiver nesse intervalo, ó, de 0 a 5%, esse valor de baixo pode ignorar, tá? Então, esse é o próprio valor aqui, ó, 1,6 vezes 10 aproximadamente, né, a menos 5, ok? E aí depois você faria lá a expressão do KC para chegar na sua unidade, beleza? Bem mais fácil do que fazer aquele monte de tabelinha lá, né? Olha para que serve os cálculos do K. Então aqui, ó, foram informados 4 ácidos com seus respectivos casas, né, que é constante de ácido. Qual desses é o mais ionizado? Mais ionizado significa ser o mais forte. E aí esse Ka, porque eu estou falando de ácidos orgânicos ou inorgânicos, eles indicam as forças de ácido. Quanto mais alto for o valor do Ka, mais forte é o ácido. Qual que é o mais alto? Veja que são valores negativos no expoente, né? Então, o mais alto ó, vai ser esse aqui, né? Ó, que ele é o menor valor negativo, certo? E aí ele tem o maior valor aqui na frente, ó, comparado com esses dois aqui, né? Então esse aqui, ele é o mais ionizado, ou seja, o mais forte. Então, no caso, o ácido mais forte desses aí que eu estou colocando seria o ácido fluorídrico. Qual que é o mais fraco? Bom, agora ficou fácil, né? Se o maior valor é o mais forte, o menor valor é o mais fraco. Qual que é o menor valor de todos? No caso, é esse aqui, ó, né? Que é o maior valor negativo, ele é o menor. Né? Então, no caso aqui, seria o ácido H2S, o ácido sulfídrico. Então, esse seria o mais fraco de todos, tá bom? Só para você não confundir em alguns livros, o Ka, né, como ele é um número assim, com 10 elevado a menos alguma coisa, né, número com vírgula, geralmente eles trabalham isso na forma de pKa. Então, existe um pKa que nada mais é do que menos logaritmo do valor do Ka. Tá? E eles são coisas inversas, tá? Quanto maior for o valor do Ka, mais forte é o ácido. Menor seria o valor do pKa. Então, cuidado para não confundir aí, tá? Se algum exercício, alguma questão for dado pKa ao invés de Ka. Tá? Então, saiba que são inversos daí, tá bom? Um seria inverso do outro. Maior Ka ou menor pKa significa ácidos mais fortes, beleza? Se fosse bases, seria Kb. Então, aqui são os ácidos mais fortes, para você não se confundir aí quando falar de Ka ou pK. Tranquilo? Continuando. Produto de solubilidade, quase chegando no fim da aula. Então, significa produto de solubilidade é quando é o constante do produto de solubilidade, indica o quanto de uma substância você conseguirá dissolver. Tá? Então, ele mostra basicamente isso. Quando um sólido é adicionado a um solvente, ele se dissolve até o limite definido pelo seu coeficiente de solubilidade, tá? Que é o KPS ou KS simplesmente. A partir desse limite, ele não mais se dissolve, permanecendo como sólido no fundo do recipiente. Então, esse KPS indica o máximo que você vai conseguir dissolver de uma determinada substância, certo? Passou desse valor, você não consegue dissolver, ele vai se decantar, ou seja, vai se tornar a fase sólida, seria o chamado também de corpo de fundo. Então veja um exemplo comigo, nada melhor do que fazer exemplos. O produto de solubilidade, ó, quando ele falar de produto de solubilidade, você está tendo como informação o KPS. Se ele falasse somente a solubilidade, cuidado que é outra coisa, tá? Então, produto de solubilidade, KPS. Se ele falasse a solubilidade é tanto, é outra informação, tá? Cuidado que produto de solubilidade
é diferente de solubilidade, que eu chamo de S. Esse S de solubilidade, ele nada mais é do que uma concentração do teu reagente, tá? Então, a solubilidade é uma concentração, beleza? Concentração do teu reagente. E o produto de solubilidade é o produto entre as solubilidades de todo mundo, dos reagentes e dos produtos, tá? Então, aqui seria a concentração do reagente. Vamos abreviar. Então, ele falou que o KPS, então, o KPS dessa substância aí, né, é 2,25 vezes 10 elevado a menos 8. Calcule a solubilidade, só para ver que não é a mesma coisa aqui, né? Então, calcule o S. Quanto que é a concentração desse sal em gramas por litro, beleza? Nessa mesma temperatura. E o sal é esse aqui, ó, sulfato de chumbo 2. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é pegar o teu sulfato de chumbo, ó, PbSO4, e fazer a dissociação, que no caso aqui é uma ligação iônica de dissociação. Quem são os meus cátions e os meus ânions? Então, aqui ó, você tem um sulfato, que é um ânion, beleza? Então, aqui tem um sulfato. Lembre que o sulfato é uma carga menos 2. E aqui você tem o chumbo, que é o teu cátion. Nesse caso, aqui como esse 2 ele viria para cá, mas como aqui só aparece 1, né? Significa que a carga dele foi simplificada. Então aqui o chumbo é 2 também. Porque o 2 corta com 2, aí ficaria um embaixo de cada um. Beleza? E agora, o que você vai fazer? Agora é o seguinte, ó. Essa substância inicial, vamos chamar de S, que a solubilidade é justamente a concentração dele. E todas as outras, você vai ter que fazer o quê? Chamar de S também. Ó. Então, isso aqui seria a solubilidade do Pb, e aqui seria a solubilidade, que é a concentração do sulfato. Tá? Como eu disse aqui, a concentração do reagente geralmente no enunciado, mas ele também pode ser a concentração dos produtos. Tá? Então, S nada mais é do que uma concentração. Beleza? Agora, o que você vai fazer depois que você fez isso? Balancear. Então, por sorte nossa aqui, o nosso balanceamento será tudo 1. Então, aqui, ó, esse 1, aqui tá 1, tá para esse 2, mas é 1. Você vai colocar aqui embaixo, ó, 1 vezes S. Da mesma forma aqui, ó, 1 do balanceamento vezes S. E o que significa isso? E isso é a concentração do Pb. 1 vezes S, concentração do Pb. Então, isso aqui é exatamente igual a concentração do Pb. Se o balanceamento fosse 2, seria 2 vezes o valor da solubilidade. Tá? Então, aqui é a concentração do Pb mais 2. E isso aqui é a concentração do sulfato menos 2, que nesse caso aqui você pode perceber que vai ser igual, né? Que os dois são 1 vezes o S, né? E isso aqui é a concentração do teu sal, né? No caso aqui do PbSO4, né? Da sua substância, nesse caso é um sal. Beleza? Agora, vamos fazer o seguinte, ó, vamos montar a expressão do K. Qualquer tipo de K sempre vai ser igual, produto sobre reagente. Então, o que são meus produtos? SO4. Então, você vai colocar aqui, ó, concentração do SO4 elevado a menos 2, elevado ao balanceamento, que é 1. Concentração do Pb, do chumbo, né? Mais 2, elevado ao balanceamento, que é 2. Olha, desculpa, o balanceamento é 1. Sobre concentração dos reagentes. Só que esse reagente, esse sulfato de chumbo, ele é uma substância sólida. Então, substância sólida não entra. Então, essa parte de baixo não vai entrar. Por sorte nossa, o KPS, a parte de baixo não vai entrar nunca, tá? Porque sempre tratará de substâncias sólidas. E lembra que eu falei para você no começo da aula que o KPS, né, os constantes, não entram substâncias sólidas. Então, essa daí que você vai usar. Então, aqui o KPS, ele vai ser concentração do sulfato. Quanto que vale a concentração do sulfato? 1 vezes S. 1 não precisa escrever, né? Então, vai ser a solubilidade do sulfato elevado a 1 vezes concentração do chumbo. Quanto que é a concentração do chumbo? 1S, que é o próprio S, elevado ao balanceamento, que é 1. E aí você chegou na expressãozinha final de cálculo do KPS. S vezes S é S ao quadrado. Como agora você tem o KPS, ó, substitui. Então, teu KPS fica 2,25
vezes 10 elevado a menos 8, que tem que ser igual à solubilidade ao quadrado. Esse quadrado passa a raiz para o outro lado, e aí você vai encontrar o valor do S, né, que é a raiz quadrada de 2,25. Vamos colocar aqui, ó, raiz 2,25 vezes 10 elevado a menos 8, que vai dar 1,5 vezes 10 a menos 4. Então, 1,5 vezes 10 a menos 4. E qual que é a unidade que você encontra? Sempre no caso aqui, ó, você vai trabalhar com mol por litro, tá? Ó, mol por litro. Se tivesse perguntado em mol por litro, teria acabado aqui teu problema. A solubilidade é essa, 1,5 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Então, qual que é a concentração do PB? S vezes 1, 1,5 vezes 10 a menos 4. Qual que é a concentração do sulfato? 1,5 vezes 10 a menos 4. Beleza? Só que agora eu quero em mol por litro. O que você faz? Aí tem uma formulazinha que diz assim, ó, vamos pegar nas unidades, né? Ó, existem dois tipos de concentração. A concentração comum, que a unidade é grama por litro, e existe a concentração molar, cuja unidade é em mol por litro. Então eu quero transformar isso, ó, nisso. O que eu faço? Vamos pensar aqui um pouquinho. Ó. Eu quero transformar mol por litro, eu quero transformar isso em grama por litro. Então eu tenho que multiplicar por alguma coisa. Eu tenho que fazer esse mol sumir daqui, né? Ó. Então eu posso colocar aqui embaixo, ó, o mol. E aqui eu coloco o grama. Por quê? Ó? Que mol corta com mol, fica grama por litro. E o que é grama por mol? Grama por mol nada mais é do que a massa molar da substância, ou molecular, que ele deu aqui, ó. Grama por mol, tá vendo? Grama vezes mol a menos 1 e grama por mol a mesma coisa. Então, simplesmente eu pego o quê? Ó? Concentração molar vezes a massa molar, e isso aqui sai a concentração comum, que é o C. E é isso que eu vou usar, tá bom? Então, a concentração molar vezes a massa molar é igual à concentração comum. Concentração molar, 1,5 vezes 10 a menos 4. Então, 1,5 vezes 10 a menos 4. Massa molar, no estado me falou aqui, ó, vezes 303. Aí eu acredito que você saiba calcular isso, né? Caso não souber, caso não tivesse. Que você vai na tabela periódica, acha a massa do chumbo vezes a quantidade, a massa do enxofre vezes a quantidade, a massa do oxigênio vezes a quantidade. Depois você soma tudo isso, aí sai 303. Então aqui simplesmente multiplica esses dois e acabou o teu problema. 1,5 vezes 303 dá 454,5 vezes 10 a menos 4. Né, ó? Então 454,5 e o 10 a menos 4 eu fui levando aqui, ó, 10 a menos 4, aí já sai em gramas por litro. E aí depois poderia transformar isso em notação aqui, tá? Não é o nosso caso aqui agora. Então isso aqui, ó, já é a resposta para esse problema. Beleza? Refaça, tá, pessoal? Que no primeiro momento é complicadinho. Então refaça o exercício para você entender bem. E aí, finalizamos a nossa aula. Espero que você tenha gostado, né? Espero que refaça os exercícios dessa aula para você entendê-los bem, né? E qualquer dúvida, estamos à disposição aí, né? Procure a sua tutoria, busque informações extras, assista às aulas ao vivo do seu curso, né? Que tudo isso faz parte da sua aprendizagem. Grande abraço e boas aulas.